Tela preta. A seguir, a vinheta de apresentação da primeira Mostra Gaúcha de Dança para a Tela. Sobre fundo branco, aparecem as logomarcas coloridas e na sequência, da Fundação Marco Polo, do Governo do Estado do Rio Grande do Sul, da Lei Aldir Blanc e do Governo Federal. Depois, ao iniciar a música, as logomarcas dos apoiadores cobrem a tela. A identidade visual do evento fecha a vinheta. Nela, fundo em tons de azul, rosa, amarelo e vermelho e a escrita em letras brancas. Financiamento Procultura. Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Novas façanhas na cultura. Olá, muito boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos à última noite do nosso evento, a primeira Mostra Gaúcha de Dança para a Tela, Diversidades em Tempos de Pandemia no Sul do Sul. O nosso evento, ele é uma iniciativa do Grupo Balé de Pelotas, que foi contemplada pelo edital Criação e Formação, Diversidade das Culturas, da Fundação Marco Polo e da Secretaria Especial da Cultura. Nosso evento ele conta ainda com os seguintes apoiadores: a Escola de Balé de Cléia Ferreira de Souza, a Universidade Federal de Pelotas e a Universidade Federal de Santa Maria. Bom, pessoal, nessa última noite, nós temos como programação uma conversa de encerramento, ok? Que é intitulada Memórias do Evento Diversidade e Pandemia. Nós teremos hoje à noite a participação de duas das curadoras do nosso evento. Mas antes eu vou me apresentar, como de costume, nas outras noites do evento, ok? Eu me chamo Vitor Medronha, eu faço parte do grupo de Balé de Pelotas, eu sou um homem branco, vou me descrever um pouco melhor do que das outras vezes agora, tenho a pele bem clara, uma pessoa que não toma muito sol, tenho o cabelo loiro escuro, curto, dividido para o lado esquerdo, uso um óculos escuro hoje e uma jaqueta preta. E ao fundo temos o logo do nosso evento, com fundo colorido e letras brancas. Ok? Então, sem mais demoras, vou passar a palavra para Rebeca Recuero e Rosângela Fackel, que vão conduzir essa conversa dessa nossa última noite. Ok? Sejam bem-vindas. Oi, boa noite, pessoal. Boa noite, Vitor. Obrigada pela apresentação. Oi, pessoal. Boa noite. Obrigada, Vitor, pela apresentação. Então, pessoal, é um prazer estar aqui com vocês. Eu vou começar conversando um pouquinho aí, eu e a Rô vamos, conversando, porque vai ser uma conversa curta para a gente não tomar o tempo, porque às 19 horas a gente está com a programação para fazer o encerramento, né? Então, eu me chamo Rebeca Recuero, também sou conhecida como Rebeca Recuero Rebs, né, que é o meu nome artístico, e vou também me audiodescrever, né? Eu sou mulher, tenho a pele bem branca também, assim como o Vitor. O meu cabelo, ele é liso, um loiro escuro, tô de batom vermelho, tenho os olhos verdes, tô com uma blusa verde bem chamativa, porque eu gosto bastante de verde, e ao fundo tem o meu quarto, né, o meu computador é no quarto, onde eu tenho livros, tenho uma bailarininha, uma estátua, né, e ao fundo tem o meu guarda-roupa com uma televisão, né, e um pedaço da minha cama. Então, gente, eu sou professora da Universidade Federal de Pelotas, dou aula nos cursos de dança, como professora colaboradora, também nos cursos de cinema e no programa de pós-graduação em artes visuais, né, onde eu leciono as disciplinas, né, que envolvem dança e tecnologias, disciplina de cibercultura, né. A minha formação acadêmica é em comunicação social e em jornalismo, e eu tenho meu mestrado, meu doutorado, meu pós-doc, todo nessa área da cibercultura, ou seja, envolvendo o estudo desses fenômenos sociais que acontecem nesses mundos virtuais, digamos assim. E a minha formação artística é praticamente, né, junto à Escola da Cléia Ferreira de Souza, onde eu
estudei praticamente quase 20 anos, né, balé clássico, fiz parte do grupo Balé de Pelotas, né, o qual me orgulho muito, e aí tive outros trajetos também, que inclusive foram de passar pelo Centro Coreográfico do Teatro 7 de Abril. Tá, então a nossa conversa, como o Vitor já colocou, a gente vai falar um pouquinho sobre essas memórias do evento, trazendo um panorama um pouco sobre essa questão da pandemia e da diversidade, do que aconteceu ao longo do evento, tá? Como vocês sabem, esse evento, né, ele buscou de alguma forma valorizar, promover, né, democratizar o acesso às expressões artísticas no âmbito da dança pra tela, certo? E aí a gente contemplou, então, 30 obras, né, que foram exibidas nessas noites, que a gente pôde assistir às 7 horas, todas, desde quinta-feira, né? A gente teve oficinas de capacitação e aprimoramento profissional também, tivemos palestras, né, e um intercâmbio e discussão dessas obras. E tudo isso foi pensado justamente porque a gente vive num contexto diferenciado, né? A gente vive num contexto onde a situação pandêmica fez que, de certa maneira, o artista parasse, né? Parasse de ter a maneira de fazer arte por causa do distanciamento social, por causa da pandemia, né? Mas a nossa vontade de fazer arte não parou, como a gente viu nas discussões, a gente continuou com aquela vontade, né? Temos que fazer alguma coisa. Então, a gente teve que se adaptar ao meio. Então, essa foi uma grande questão que a gente também comentou ao longo dos nossos encontros, né? E essa adaptação se deu também oportunizada por causa das tecnologias da informação e da comunicação, né? Que, de certa maneira, elas têm muitas vantagens, né? Como a gente já conhece. Enfim, além de quebrar distâncias geográficas, onde a gente pôde se encontrar, né? A gente pôde conversar, pelo menos, porque imagina se não tivesse, a gente nem teria esse contato, né? Então, a gente pôde também difundir informações, né? A gente pôde pensar em novos formatos de interagir com as pessoas, inclusive de ter certas manifestações culturais e artísticas. Mas, logicamente, teve muitas desvantagens, né? Essas tecnologias também possuem desvantagens, que são principalmente a questão da gente ter esse distanciamento físico, que isso é uma coisa que pesa, né? A gente vê até nas aulas que a gente dá agora de forma remota, não tem aquele contato, né? Nas aulas de dança também, a gente não consegue tocar no aluno, mostrar o que está errado, né? Ajudar. E também a gente teve que lidar, né? Teve essa dificuldade do entendimento na lida com as ferramentas, né? Temos que nos adaptar. Então, tudo isso fez, de certa forma, a gente tivesse que entender esse mundo virtual, porque o fazer digital em dança, ele não obedece, né? E nem poderia obedecer a mesma lógica do fazer presencial, certo? As pessoas, elas tiveram dificuldade pela pouca exploração desse meio, né, para conseguir produzir dança, e essa necessidade, né, de continuar sendo artista, de continuar fazendo arte, obrigou a gente a desenvolver uma certa intimidade com essas tecnologias. Talvez até uma intimidade com as tecnologias muito forte, talvez a mais forte intimidade das tecnologias da dança teve nesse contexto, né? E não só a dança, mas todas as áreas da humanidade, podemos dizer assim, né? Porque a gente precisou aprender, né? Precisou entrar no mundo virtual, precisou mexer nas tecnologias. E isso, de certa maneira, gerou um conflito processual, a gente pode dizer assim, porque nós, enquanto artistas, que não trabalhávamos com as tecnologias, digamos assim, de uma maneira mais próxima, a gente teve que mas nós sobrepomos muitos métodos de fazer arte para o mundo virtual, esperando o mesmo resultado, né? E aí a gente acabou vendo que não dava o mesmo resultado. Por exemplo, a gente começava a dar aula de dança através da internet, e não era a mesma coisa, né? A gente vamos fazer um espetáculo de dança e filmava, botava na internet, não era a mesma coisa. E aí, isso gera uma certa comparação até entre esses universos, digamos assim, né, o virtual e o concreto, e a gente meio que menosprezava, digamos assim, esse universo virtual. Só que, na verdade, não há como a gente comparar, né, esses dois universos, porque um não vai significar a exclusão do outro, são mundos diferentes, ainda que eles sejam ligados, né, e tenham essa representação, não, o mundo virtual, ele representa vários espaços do mundo concreto, mas eles são diferentes. E a gente se obrigou a entender esse mundo tecnológico, né, para continuar existindo, né, para continuar fazendo parte, né, da arte, né. E foi isso que nós tentamos fazer, digamos assim, nesses tempos pandêmicos. E aí, consequentemente,
podemos dizer que a gente teve muitos aprendizados, que a gente pôde perceber ao longo da mostra pelas obras que foram apresentadas, né? A gente viu, por exemplo, que a dança para a tela, ela não é só um produto audiovisual que contém um movimento dançante, mas ela vai ser mais do que isso. A dança para a tela é mais do que isso. Ela tem uma intencionalidade de uma produção híbrida, né, entre dança e tecnologias midiáticas audiovisuais, né, que vai contemplar, então, uma nova linguagem, que vai ser essa linguagem, né, que a gente vai estar chamando de dança para a tela, né, outros autores vão chamar de screen dance, né, de ciberdança, enfim, e que também vai permitir, dentro dessa ampla concepção de dança para a tela, também vai permitir várias outras possibilidades de produção em dança para a tela, tá? Como, por exemplo, a videodança, né, que é a mais popular hoje, a cinedança, né? Até a gente comentou num dos encontros anteriores sobre as danças voltadas para plataformas de redes sociais, que a gente chama de social network dance, que é, por exemplo, TikTok. Então, as pessoas potencializaram essas maneiras de se fazer dança, né, de hibridizar dança por meio dessas tecnologias, ressignificando essa produção artística, tá? Então, a dança para a tela, ela vai expandir muito as nossas possibilidades de criação enquanto artista, né? Pensando a lógica da dança juntamente com o audiovisual, tá? Por que eu digo isso? Porque ela vai expandir o modo da gente pensar o nosso corpo, tá? Então, o nosso corpo, ele não é mais um corpo, quando ele está na internet, quando ele está no virtual, ele não é mais um corpo orgânico, ele é um corpo inorgânico, ainda que ele represente um corpo orgânico, tá? Então, ele está lá, ele é virtual, ele é real, virtual e real, tá? Lembre-se sempre disso, porque está acontecendo ali, mas não é mais um corpo físico, tá? Mas está acontecendo. Ela vai expandir também esse sentido do corpo, porque a gente vai perceber um corpo fragmentado que faz uma coreografia, que dança também, né? Então, por exemplo, a gente pode ter uma videodança de dedos, né? E faz todo sentido no universo virtual. A gente pode ter uma videodança de colunas, de postes, que não são nem corpos, né, vivos, mas nós conseguimos fazer, né, que eles se tornem corpos dançantes por meio da edição, por meio do processo audiovisual. Então, o modo da gente pensar o corpo que dança é transformado por meio das tecnologias. Também expandiu, a gente pode dizer assim, a nossa maneira de entender o espaço, né? Então, a gente viu isso nas obras também, porque a gente tem esse espaço bidimensional da telinha, né, do retângulo aqui da nossa frente, mas a gente começa a ter percepções multidimensionais. A gente começa a entender que a gente pode usar isso. O que significa isso, né? Que a minha dança, eu não preciso mais fazer uma coreografia pensando naquele formato do palco italiano onde eu estou sentada, assistindo ao espetáculo, e eu imagino o que as pessoas estão vendo ali, né? Mas agora eu tenho a possibilidade de fazer com que as pessoas vejam os bailarinos de cima, os bailarinos de baixo, que vejam um detalhe do olho do bailarino, né? Tudo isso utilizando, então, as possibilidades audiovisuais, como, né, um ângulo plongé, que é esse que eu estou falando de cima. Eu posso fazer um zoom, né, um zoom in, um zoom out, expandindo o olhar de quem está assistindo para compreender o que eu quero mostrar. Então, há um espaço que é expandido, né, por meio dessa dança para a tela. E esse espaço também, ele é sem limites. O que eu quero dizer com isso? Não, é infinito, né? Talvez a gente poderia pensar numa dança tradicional, estou dizendo a dança tradicional, aquela que acontece especificamente, né, no mundo concreto, que é o nosso mundo físico, tá? Vamos supor que tem uma coreografia, nós vamos dançar a dança dos flocos, do balé Quebra-Nozes, e eu tenho 24 bailarinas e vou dançar num palco que é 4x4. É um horror, a gente se apavora. Como eu vou colocar todos os bailarinos e fazer tudo isso? Não vai dar certo, né? E na possibilidade da dança para a tela, a gente consegue fazer isso. E consegue, inclusive, expandir. Eu posso fazer com que todos os flocos dancem na praia, inclusive. Né? Então, ele vai ultrapassar esses limites que a gente teria no lugar concreto para um lugar virtual. A gente encontra outras possibilidades e outras maneiras de ressignificar.
E outro ponto importante, só que eu vou trazer para vocês, antes de passar para a Rô, é que vai expandir o nosso modo também de pensar o tempo. A gente viu isso também. A gente vai conseguir perceber o tempo de uma outra forma, ele é um tempo atemporal, né? Então, por exemplo, eu posso fazer uma dança para tela, onde eu vou de Pelotas até Porto Alegre em 3 minutos, né? E faz todo o sentido, justamente pelas possibilidades que o audiovisual me permite, né? Desse recorte, dessa construção. Então, a gente aprende, né, que a gente tem novas possibilidades para fazer a arte, para a gente pensar o movimento. E a gente aprende, então, e cresce por meio dessas trocas, né, muito. E nós vimos também que, por mais apaixonados que a gente estivesse por nossas obras, e que bom que o pessoal demonstrou isso nas nossas conversas, nós também conseguimos enxergar lugares de melhora, né, ou seja, de lugares de como é que a gente poderia fazer para melhorar, né. Então, nós aprendemos que nós já dominamos, de certa maneira, pelo menos o pessoal que participou aqui das oficinas, né, e participou dos bate-papos com a curadoria, que a gente tem, a gente domina a linguagem da dança, né, a maior parte do pessoal era da dança. E aí a gente aprendeu que tem que dominar também a linguagem audiovisual, né, a gente também tem que aprender, a gente tem que melhorar isso para cada vez fazer um sentido mais, né, mais elaborado no nosso roteiro, na nossa narrativa, né, no storytelling. A gente começou a perceber isso, começou a ficar mais crítico com relação a isso. A gente começou a tentar para as músicas com os direitos autorais também, que a Luana trouxe, toda essa questão para todos os convidados, né, que estavam na noite, para pensarem sobre isso. A gente também começou a tentar para as formas de tornar a arte mais acessível e inclusiva por meio da descrição das imagens da dança, né? Nós aprendemos a importância da interdisciplinaridade também, de como é legal isso, da gente trabalhar com o cinema, da gente trabalhar com o pessoal que sabe editar, com o pessoal que sabe roteirizar, né? Então, como o pessoal da dança precisa, e eles também precisam, eu falo o pessoal da dança, mas porque eu me incluo na dança, me incluo no audiovisual também, mas me colocando aqui como bailarina também, né? Pensando justamente nessa lógica, tá? Então, aqui a gente precisa dessa interdisciplinaridade. E aí, o que isso acontece, né? Me encaminhando já para o final, para deixar eu falar, para a gente não tomar muito tempo aqui, né? Nós, enquanto artistas, tá, em especial nesses tempos pandêmicos, nós potencializamos as nossas percepções, né? A gente abre os nossos horizontes para outros modos de fazer dança. E isso tudo acontece por causa da pandemia, né? Essa potencialização acontece por causa da pandemia. E isso é fundamental, né? Para nós conseguirmos, né, estar aqui. Então, isso é um aprendizado, é uma evolução social e cultural, né? Poderia dizer até uma revolução social e cultural, que vai ser baseada, então, nessa necessidade da gente continuar existindo, da gente continuar resistindo, né, nesse contexto sociopolítico atual, né? Difundindo, né, democratizando, reverberando a dança, né? Reverberando a arte nesses tempos pandêmicos. Então, vou passar um pouquinho, deixar eu falar. Agradeço a vocês aí. Obrigada, Rebeca. Então, gente, eu sou a Rosângela Fachel, né? E junto com a Rebeca e com a Luana participei da curadoria. Antes de eu fazer a minha descrição, então, eu vou descrever a nossa intérprete, a Crisiane, que está aqui nos acompanhando, né? Que é uma mulher branca, de cabelos compridos, escuros, né? Ela usa óculos, está usando fones de ouvido também para nos escutar melhor e poder fazer a tradução, a versão para Libras, né? Está com uma blusa preta e atrás dela uma parede, se eu estou enxergando bem a cor, é um azul mar, um azul celeste, né? E a gente pode também dizer que é para que vocês tenham uma ideia da Crisiane, que ela é uma moça muito expressiva e muito simpática. Obrigada, Crisiane, por estar aqui nos acompanhando. Então, agora eu vou me descrever, né? Eu sou, então, uma mulher cisgênera branca. O cabelo loiro falso está fazendo a transição para o grisalho. Hoje ele está preso, eu estou só com a franja, assim, mais solta, na frente, do lado direito do rosto.
Eu uso óculos de armação preta, né? Estou, assim como a Rebeca, com batom vermelho, para comemorar essa noite aqui, né? E celebrar o final do evento. Estou usando uma jaqueta vermelha com preto, uma echarpe que tem caveirinhas coloridas, e embaixo disso uma camisa preta que está escrito "Lute como uma professora". Aí vocês podem... E atrás de mim, então, uma parede branca que tem alguns quadros. Gostei de fazer isso. Então, gente, eu quero começar, então, agradecendo, né, agradecendo a oportunidade, então, de fazer parte desse evento, agradecer imensamente o convite das realizadoras para integrar, né, a comissão curatorial e para estar aqui hoje, então, conversando um pouco sobre esse nosso processo, aí que a Rebeca já falou, assim, bastante a questão da linguagem, tudo questões que a gente discutiu, né. E aí, então, também quero agradecer a parceria da Rebeca e da Luana, acho que foi um trabalho super enriquecedor, né, a gente poder olhar, assistir os trabalhos e depois fazer uma conversa entre nós sobre esses trabalhos, né, e ressignificá-los a partir do olhar também das outras colegas, né, e assim poder fazer essa seleção, né. E aí, então, também gostaria de agradecer a todas as pessoas que confiaram os seus trabalhos para a nossa curadoria. Eu sei o quanto isso também é um processo importante, a gente agradece, né. Agradecer a todos os artistas, realizadores, bailarinos, né, pessoas que fazem parte que faziam parte desses trabalhos, que estiveram com a gente, então, nesses dias de conversa, né, a partir da seleção da mostra, né. Bom, e feito toda essa apresentação, esses agradecimentos, que eu acho super importantes, que a gente deve sempre lembrar de fazê-los, quero, então, falar um pouquinho a respeito do meu lugar, né, da onde eu olho, da onde eu venho para essa curadoria, né. Então, eu sou formada em comunicação social, né, e aí depois eu fiz mestrado e doutorado em literatura comparada, pesquisando cinema. A partir, então, desse interesse por cinema, eu expando o meu interesse por audiovisual, né, de uma maneira mais ampla, né, e chegando, então, agora como professora da Universidade Federal de Pelotas, professora visitante, né, do mestrado em artes visuais, e depois, agora professora voluntária do mestrado em artes visuais, eu começo, então, a fazer uma pesquisa sobre a questão das narrativas audiovisuais, que se expande para a questão das audiovisualidades, né. Então, hoje eu estou pesquisando as audiovisualidades insurgentes, e eu tenho um olhar especial, então, para as relações, para os enquadramentos de corporalidade, de sexualidade e de gênero. E é nesse processo, então, de professora do mestrado em artes visuais, né, que eu vou chegar e vou encontrar, então, a Luana, né, que vai ser minha primeira co-orientanda nesse processo aí de atuação no mestrado em artes visuais, e é através da Luana que eu chego, então, a esse conceito de videodança, né, e a esse conceito de videodança, então, que me faz ressignificar o meu fascínio pela dança na tela, né, um fascínio que já vinha do meu encantamento pelos musicais, né, do cinema, e também por esse fascínio pelo videoclipe, que é essa linguagem que vai ter um boom na década de 90, enfim, que inclusive atualmente a gente pode falar que ela está sendo ressignificada, né. Então é a partir desse encontro aí que eu atento para essas especificidades, para a especificidade da videodança como uma linguagem, né. E nesse processo, então, de estar atuando no mestrado em artes visuais, que eu vou, então, conhecer a professora Carmen Hoffman, a professora Carminha, né, nossa, para quem está aqui nos vendo certamente conhece mais por Carminha do que por Carmen Hoffman, e então desse imbricamento dos nossos projetos de pesquisa, né, a Carminha, que também atua no curso de dança, a gente vai pensar então essa perspectiva do audiovisual e da dança, e criamos no ano passado, então, em parceria, o Festival Internacional de Videodança do Rio Grande do Sul, né, que foi atravessado pela pandemia, né, a gente teve que ressignificá-lo na pandemia, hoje está já com a convocatória aberta para sua segunda edição, né, e aí, então, a gente vai começar a fazer desse processo também de fazer o festival um processo de entender essa linguagem, né, um processo de investigação. Acho que isso é muito interessante quando a gente está falando na questão da dança para a tela, como a gente vai falar aqui mais adiante, pensar nesse processo como um processo que é um processo de aprendizagem, né.
Bom, enfim, dentro desse, queria contextualizar, então, o lugar da onde eu chego, então, para participar, né, a convite das meninas da realização da curadoria, né. E aí, para hoje, assim, como a gente queria discutir um pouquinho a respeito dessas memórias, né, eu pensei em falar sobre algumas questões que foram pensadas por nós durante a curadoria, né, muitas dessas questões a Rebeca já falou aqui, né, então também não vou voltar, não vou me repetir, né, vou tentar dar conta de falar algumas questões aqui que não foram, para que a gente foi pensando, assim, também a respeito na curadoria, mas também questões que foram ressignificadas e repensadas durante a sessão comentadas, né, acho que isso foi algo bastante interessante também desse processo que a gente teve, que após a curadoria, então, a gente poder realizar essas sessões comentadas, né, Rebeca, com os realizadores que estavam ali presentes e poder escutar o processo e a experiência de cada um deles, né, durante a realização, então, né, como pensaram e como resolveram as dificuldades, muitas das quais também a Rebeca já enumerou aí para poderem realizar esses trabalhos. Então, acho que aí também foi um momento interessante para a gente pensar sobre essa curadoria, né, porque, inclusive, questões que não haviam sido levantadas por nós, né, durante esse processo de curadoria, aparecem e fazem também ressignificar alguns entendimentos que a gente pense a respeito desses trabalhos, de uma outra forma que a gente amplie essa nossa discussão a respeito desses trabalhos, né. Então, nesse sentido do que foi abordado, né, nas curadorias, e o que foi abordado na sessão comentada, trazer aqui alguns elementos que a gente discutiu também na sessão comentada, que eu acho que é importante a gente abri-los para conversar aqui com o pessoal que está nos assistindo, né, de pensar, então, e aí um pouco me linkando com o final da fala da Rebeca, né, pensar o próprio evento como um registro, né, como uma memória desse momento, né, que está sendo um momento muito difícil, que está sendo vivenciado de maneira global, mas com uma especificidade, né, no Brasil, e como a questão da dança para a tela, né, ela teve, então, essa emergência nesse momento, assim, surgiu e foi tendo esse protagonismo em várias questões, e várias também redes sociais, também, como a Rebeca falou, né. Então, a importância desse evento como um registro, né, como uma memória do próprio evento, né, e desse momento no qual a gente está vivendo. Então, um registro que vai ficar para falar desse momento, né. E aí, quando a gente pensou, então, na construção das mostras, isso era algo que estava atravessado nesse nosso pensamento, que era pensar, contar um pouco essa história, né, contar um pouco a história dessa relação da dança para a tela nesse momento de pandemia, né. Então, a gente começou pensando a primeira mostra mais especificamente em relação à questão específica do confinamento, né, de como os artistas, bailarinos, né, como as pessoas, então, estavam lidando com esse momento de confinamento para se expressar através do corpo e da dança, né. Então, esse foi um elemento que a gente contemplou, assim, no primeiro módulo da mostra, né, que se expandiu, então, para o segundo, no qual a gente já vai ter uma diversidade mais presente nas discussões, né, diversidade tanto na questão do que está sendo abordada, como das representações das próprias obras, né, e que vai, então, essa diversidade e as adversidades, né, acho que é importante a gente pensar nisso, né, que então, que estão sendo apresentadas na primeira e na segunda mostra, elas vão, então, nos encaminhar para a terceira mostra, na qual a gente vai, então, trazer, né, a partir dos trabalhos, isso, a gente está fazendo a gente faz essa narrativa a partir dos trabalhos, né, são eles que estão nos contando isso, nos possibilitando fazer essa reflexão, como, então, a partir desses trabalhos, desse confinamento, de pensar essa perspectiva de pandemia, desse corpo que está confinado, da dança, como ela é feita, então, para a tela, a gente vai pensar, então, a questão dessa relação com a natureza, né, da natureza como um espaço de esperança nesse contexto pandêmico, nesse contexto de confinamento. Então, essa foi um pouco a narrativa que a gente quis contar a partir dos trabalhos, porque foi uma narrativa que a gente leu, né, nesses trabalhos. Então, a gente quis contar essa perspectiva pensando as três noites, né, os 3 módulos que seriam mostrados.
E nessa perspectiva, a gente pensou, então, essas implicações, né, do confinamento, e aí também a Rebeca falou na questão da utilização das tecnologias, mas aqui eu gostaria de expandir um pouquinho para a questão, então, desse confinamento, né, e dessa vivência corporal do confinamento e das implicações que estão aí relacionadas com essas corporalidades, né, que vão encontrar, então, na tela essa maneira de se expressar, de se comunicar, né? E a partir dessa contextualização, então, dessa questão das corporalidades para a tela, a gente pensou também na questão, né, a gente falou disso um pouco também nas sessões comentadas, né, nas quais a gente quis também dar mais protagonismo para os realizadores, tentar comentar um pouquinho menos, né, mas a gente também quis destacar a questão da diversidade de trabalhos, e essa diversidade de estilos de dança, diversidade de linguagens, diversidade de abordagens, diversidade de temáticas e diversidade de experiências com a dança e com o audiovisual. Essa questão também a Rebeca falou a respeito dessa diversidade que havia, né, nesse domínio das linguagens nos dois sentidos, tanto em relação à dança quanto em relação ao audiovisual. E pensando, então, essa diversidade de contextos, né, e essa diversidade de corpos e de saberes, né, atrelado tudo isso e tendo sempre em mente a diversidade tecnológica, né, sabendo que há diferentes possibilidades de acesso à tecnologia, nem todas as pessoas podem acessar as mesmas tecnologias, né, tem como acessá-las da mesma forma. E nesse sentido também, né, imbricando a questão da tecnologia com essa relação da corporalidade, a gente também quis refletir um pouco a respeito de como essa perspectiva de fazer, deixa eu dar meu tempo, que eu falo demais, de como essa perspectiva da gente fazer, então, essa dança para a tela, né, ela estava também atrelada a uma relação entre a intimidade, né, que a gente tem quando a gente está falando para uma tela em casa, aqui como eu estou falando da minha sala, mas como essa interface também possibilita a gente acessar, né, a muitas outras pessoas. Então, essa interface desse espaço da tela, que se constitui quando se faz essa dança para a tela, também foi algo que nos remeteu a algumas reflexões a respeito desse espaço da dança em frente, né, frente à câmera, em frente ao celular, como um espaço de segurança para experimentação, né, tanto para experimentação no âmbito do audiovisual, das ferramentas, das tecnologias, quanto para a experimentação mesmo do corpo e da dança, para se possibilitar fazer algumas manifestações, né, corporais, ou se permitir se expor de uma forma que talvez em outros espaços não se permitisse ou não fosse, né, seguro para a pessoa fazer essa manifestação, né. Então, esse foi um ponto que foi também entrelaçando essa nossa reflexão, sobretudo quando a gente pensa na relação dessas produções com o contexto da pandemia. Outra questão também, que também a Rebeca falou, mas que eu queria também falar um pouquinho aqui, é a questão da perspectiva colaborativa, né, tanto na produção, isso foi algo que a gente falou, acho que quase todas as noites, né, tanto em relação à produção, né, quanto em relação a reflexão, né, a produção no sentido da realização do trabalho. Então a gente teve muitas obras que foram realizadas por várias pessoas trabalhando coletivamente, né, partilhando seus saberes e vivências para realizar o trabalho que foi então submetido para a mostra, mas também a gente quer pensar um pouco sobre essa perspectiva colaborativa no âmbito da reflexão, né, quando a gente propõe as sessões de discussão para falar sobre esses trabalhos, a gente está produzindo também um espaço de aprendizado coletivo e conjunto, que é algo que a gente falou bastante também, né, que a própria linguagem da dança para tela e da videodança, ela contempla essa perspectiva de um aprendizado, de um processo que é também um aprendizado, de um processo que é um aprendizado coletivo, né, que é um intercâmbio de saberes, né, para a realização desse trabalho. Então, acho que essa é uma questão também para salientar, quando a gente pensa nas memórias do evento, pensar na potência desse evento enquanto um espaço propositivo formativo, né, quando ele além das atividades específicas das oficinas, né,
e das palestras sobre a questão da produção da dança para a tela, a gente vai ter também esse espaço para discutir, né, para os realizadores falarem das suas dificuldades, para trocarem experiências, para refletirem junto sobre esse momento. Então, acho que esse processo formativo, ele é muito importante. E esse processo formativo, ele vai também se expandir quando a gente pensa na perspectiva das mostras, da exibição das mostras, né, e de como essas mostras abertas livremente aí no YouTube para qualquer pessoa queira assisti-las, elas também são ferramentas de uma formação audiovisual, né, poderíamos dizer, de uma perspectiva, inclusive, de uma descolonização do olhar, à medida que nos propõem perspectivas narrativas audiovisuais que fogem de um contexto mais mainstream, né, que fogem do contexto ao qual a maioria das pessoas está mais acostumada, né, e aí, então, essa perspectiva que essas produções elas apresentam, elas podem sim, né, serem agentes de processo de uma descolonização do olhar, de promover um olhar atentivo para outras perspectivas, né, e para outras experimentações da questão do audiovisual, né, entender o audiovisual em outros contextos, que é também uma questão bastante importante quando a gente pensa na perspectiva da alfabetização audiovisual, ou da alfabetização transmediática, agora no contexto da cybercultura, né, Rebs? E aí, então, a importância como a gente popularizar, né, e trazer, assim, a discussão dessas narrativas é um processo que pode ser complementar, né, dentro desse processo de formação e que pode também possibilitar instigar o olhar de uma maneira mais crítica para as narrativas e para as audiovisualidades e promover outras perspectivas de olhar e de pensar, né, a questão dessas narrativas, e aí, nesse sentido, também pensar como essa relação com essas narrativas ou com essas audiovisualidades que estão ali presentes na tela, elas vão trazer, né, toda uma memória do audiovisual, toda uma memória do cinema. A gente também falou sobre isso em vários momentos ali, instigado pela diversidade dos trabalhos, que vão se apropriar dessas memórias e que vão ressignificá-las, que vão, a partir das suas ferramentas, dos seus saberes, transformar essas narrativas, possibilitar novas maneiras de pensar o audiovisual, né, e novas maneiras de agir, né, e de ser ativo na produção audiovisual, algo que a gente vai vendo que com o contexto do maior acesso às tecnologias acaba sendo bem presente, né, mas que é também uma questão a ser instigada quando a gente está pensando em como essas narrativas podem ser significativas para a representação da diversidade, né, serem ferramentas discursivas, né, serem ferramentas de resistência, também como a Rebeca já falou, né. Então, essa possibilidade de ressignificação do audiovisual e de ressignificação desse imbricamento do audiovisual com a dança, acho que ficou bem marcado na diversidade dos trabalhos que a gente teve a felicidade de poder contemplar e colocar, então, nessa mostra. Bom, então, fiz aqui, assim, essas questões são questões, algumas questões gerais, assim, tentei não repetir muito do que a Rebeca falou, mas são questões que depois, assim, eu espero poder desenvolver um pouco mais no texto, né, no texto que vai ter, então, a publicação a respeito da mostra, né. E para encerrar, né, já pensando que eu já falei aqui demais, olhando aqui para encerrar, então, eu gostaria, né, de, nesse momento, parabenizar, né, as realizadoras do evento, né, e aqui eu friso, né, as realizadoras, porque a realização desse evento, ela tem uma marca, né, da diversidade do protagonismo feminino, né, não que não haja, como a gente viu ali o próprio Vitor, e outros colaboradores, mas a gente marca esse protagonismo, acho que isso é importante, né, então dizer, assim, as realizadoras, né. E eu gostaria de parabenizá-las porque, né, em um momento global tão complicado e triste, que no Brasil não apenas deu a ver, mas acirrou as desigualdades e a precariedade da vida de muitas pessoas, realizar um evento que busca celebrar a diversidade, que está comprometido com a inclusão, que reconhece e valoriza os diferentes saberes e possibilidades de acesso às tecnologias e que promove uma formação gratuita, colaborativa e horizontal, realizar um evento destes é um ato de resistência.
né? E por isso, então, gostaria de parabenizá-las. E pensar a dança para a tela na imensa e expansiva diversidade de manifestações que essa expressão acolhe, né, como a Rebeca ali nomeou, né, várias designações, é acolher, né, e assumir uma perspectiva de questionamento às hierarquias sociopolíticas, culturais, artísticas e acadêmicas, e a colocar em xeque esses domínios e hegemonias estéticas, tecnológicas e epistêmicas, e assim provocar uma pergunta: a quem esses discursos, tecnologias, categorias e critérios privilegiam e a quem eles excluem? Essa foi uma pergunta que nos instigou muito durante a curadoria. Quando no Brasil morrem por dia mais de 2.000 pessoas por causa de uma doença para a qual já existem vacinas, e quando em meio a esse caos a violência social do Estado se acirra justamente sobre as populações mais vulneráveis, desvelando uma sociedade em que há corpos que importam mais que outros, inundando nossas telas de morte, banalizando a finitude de nossas corpas em números impessoais e obscenos de genocídios evitáveis, neste contexto, talvez mais do que em qualquer outro momento da história do encontro entre as danças e as tecnologias da imagem em movimento, dançar para a tela é celebrar a vida. Em nosso atual contexto, em que a sobrevivência de muitos está atrelada à exploração mediada por aplicativos e tecnologias, se apropriar dessas ferramentas e de seus discursos para celebrar a vida é um ato de insurgência. Dançar para a tela, do jeito que a gente pode, com diferentes estilos, técnicas e saberes, e utilizando diferentes e desiguais tecnologias, é dançar na cara desse neoliberalismo sangrento, colonialista, patriarcal e racista, que quer nos consumir, transformando nossas corpas em peças descartáveis de fácil reposição. Dançar para a tela é, então, insurgência. É dizer que a vida de cada pessoa é rara e é insubstituível. É mostrar que toda corpo é essencial, é poética, é dançável e é filmável. Dançar para a tela, neste momento, é responder com pulsão de vida às políticas das mortes. É, mesmo em meio às dores, a lutos e a lutas por sobrevivência, compartilhar amor e esperança. Dançar para a tela neste momento é, parafraseando Conceição Evaristo, dizer àqueles que combinaram de nos matar que nós combinamos de não morrer. É reverenciar a memória de cada uma das mais de 480.000 pessoas que, assim como o músico Aldir Blanc, que dá nome à lei, que também ajudou a financiar esse evento, morreram de Covid no Brasil. Obrigada. Aí chegou o Vitor. Acho que tem que abrir o áudio. Desculpe, não tenho prática, comecei a falar sem microfone. Perdão. Então, gostaria de agradecer imensamente a professora Rebeca, a professora Rosângela pelas falas. Resumiram muito bem o evento e ainda trouxeram outras questões super importantes e relevantes para a gente refletir. Muito obrigado. Muito obrigado pela contribuição de vocês como curadoras também, junto com a Luana Riesch. Não só pela seleção das obras, mas pela imensa contribuição que vocês trouxeram nas rodas de conversa, das reflexões, que foram super valiosas, super proveitosas. Muito obrigado a todos que participaram também, que trouxeram suas visões, suas contribuições. Eu acho que o objetivo do evento foi atingido. A gente teve falas super diversas, a gente teve trabalhos diversos, e, enfim, a gente sabe que o tema da diversidade, até foi comentado em algum momento do evento, que a diversidade é uma caminhada, sim, e justamente por isso a gente admite que provavelmente cometeu alguns erros também, mas, de qualquer maneira, eu imagino que a gente trazendo essas reflexões, essas falas, e a gente, todas essas falas puderam enriquecer o evento de uma forma muito bonita, muito valiosa, a gente está super satisfeito com o resultado. Gostaria, então, de lembrar que agora, na sequência, não deixe de nos acompanhar, a gente vai ter a estreia da nossa videodança, a gente não poderia encerrar de uma forma diferente, né? A gente vai encerrar com videodança, a estreia da videodança, Concerto para Pelotas, do Grupo Balé de Pelotas,
Obrigado a todos que apoiaram o evento. Novamente, gostaria de agradecer. As duas parcerias que eu não mencionei no início, a gente tem como parceria a Muvarte e a Polvo. Muito obrigado às duas intérpretes de Libra que nos acompanharam também, Mônica e Cristiane, acertei? Isso. E, enfim, todo o pessoal da comissão, Dani Castro, Eleonora Santos, estou com medo de esquecer alguém, pessoal da produção, da Carol Portela Produções, a Carol, a Jane, a Antônia, enfim. E agora eu gostaria de convidar o pessoal da comissão, inclusive, para a gente fazer um brinde virtual de celebração do final do evento. Por favor, quem tem o link, acesse o link, vamos chegar. Eu estou com água, não gostaria de brindar com água, mas é o que temos agora. Eu também estou com água aqui, vamos juntos. Olá, Eleonora, Dani, as duas Danis, Luana, a dona Dicléia está ali também. Então, um brinde. Vida longa, a Mostra Gaúcha de Dança para a Tela. Tem que buscar água. Se tudo der certo, teremos uma próxima edição, ok? Quem mais quer falar alguma coisa, por favor? Queria agradecer a presença de todos os que participaram do evento, de todos os organizadores, esses parceiros de vida, né, que estão ajudando a construir essa nova etapa. Né? Nem posso falar muito, que eu me emociono. Mas, muito obrigada a todos. Eu acho que foi um evento com um enorme diferencial, a gente trazendo toda essa diversidade, essa acessibilidade, né? E trazendo tantas coisas boas, né? Muito obrigada a todos, muito obrigada, não vou citar nomes que eu também tenho medo de esquecer, mas o Grupo Alé de Pelotas, eu, em nome da professora Dicléia, agradecemos a presença de todos. Obrigada. Financiamento Procultura. Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Novas façanhas na cultura.